escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Boa noite, irmãos, bom dia. Nós vamos começar hoje, agora, uma aula da Escola Dominical, agradecendo a Deus pela oportunidade que nós temos de continuar estudando a sua palavra, entendermos das suas ordenanças, dos seus mandamentos e aplicarmos tudo isso ao nosso coração. Nós estamos estudando a revista sobre o batismo e a ceia do Senhor, os sacramentos, Santa Ceia e o batismo. E hoje nós temos uma aula sobre o batismo infantil, uma aula muito importante que para muitas pessoas critica, que muitas outras religiões criticam a quem faz o batismo infantil. E nós vamos ver pela palavra de Deus, biblicamente, a importância desse batismo para ser um cumprimento fiel ao que Deus ordenou ao seu povo. Nós vamos começar com uma oração. Bondoso Deus, querido Pai, estamos mais uma vez na Tua presença, agradecidos porque o Senhor é o nosso único e verdadeiro Deus. O Deus que nos fez, o Deus que nos trouxe a Sua presença, o Deus que nos mostra o caminho, o Deus que nos insere na aliança, no pacto da graça, da qual nós Te louvamos por isso, ó Pai Santo, porque estamos no caminho da salvação colocada por Ti para cada um de nós, ó Pai. Seja conosco, ó Pai Santo, tanto na ministração desta aula, quanto também no entendimento de cada um de nós sobre essas verdades que iremos estudar, e o Senhor realmente dê a inteligência, o discernimento, a iluminação do Teu Espírito para a compreensão. Abençoe a todos que estamos aqui agora, que estamos ouvindo e participando desta aula em Cristo Jesus. Amém. Vamos começar lendo Romanos 4, versículos 16 a 18. Diz assim a palavra de Deus: essa é a razão que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então, Romanos 6, 3 a 6 diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque se formos unidos com ele na morte, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, essa declaração que a Bíblia nos dá sobre o batismo, ela mostra que o batismo é um selo caracterizado pelo nosso pertencimento a Deus, ao Senhor, e somos posse dele, como em 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10,
Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, é uma noção de pertencimento. Nós pertencemos a Cristo quando aceitamos Ele. E fomos batizados nele, e como na sua morte também, a sua ressurreição, que vai acontecer conosco também. Portanto, então, somos, pelo meio do batismo, sustentados e fortalecidos na intimidade da relação espiritual com o Senhor, da aliança. Vários textos atestam isso daí para nós da palavra de Deus. O principal fundamento que sustenta biblicamente a prática do batismo infantil está na unidade e continuidade do pacto da graça, intrinsecamente e essencialmente caracterizado pela essa aliança que Deus fez com Abraão, sendo confirmada da aliança e subsequentes, quer dizer, aqueles que descendem também de Abraão. Em Gênesis 22, 15 a 19, Deus institui, então, o batismo, e aquilo que foi feito com as crianças primogênitas durante esse batismo, que foi o pacto que Deus fez com Abraão na sua aliança, é também passado agora para os outros descendentes que viriam depois. Esses benefícios, então, em sua essência, são concedidos aos gentios também no Novo Testamento. Em Gálatas 3,14, nos diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido também. Então é um pacto que se continua, a continuidade desse pacto da graça. Então foi também concedido aos gentios. O patriarca Adão, então, ele é chamado pelo apóstolo Paulo de pai de todos aqueles que creem, porque são seus herdeiros e descendentes. Isso ocorre em conformidade com as promessas da aliança, como em Romanos 4, 16 a 18, nos diz também. O apóstolo Paulo também faz uso de uma analogia da vida muito vivida ao comparar o povo escolhido do Senhor com as oliveiras, uma árvore de oliveiras, que tem uma única raiz, um único corpo, e dela crescem várias linhagens como um organismo vivo, unificando mais ainda um exemplo de unidade e continuidade do pacto da graça. Logo, por isso mesmo, o batismo infantil é plenamente coerente no contexto da aliança das promessas que são destinadas aos descendentes e, portanto, as crianças têm que ser incluídas e não podem ser excluídas desse sacramento. A segunda parte é o batismo infantil, a salvação. Então, a primeira parte é o batismo infantil, a continuidade do pacto da graça. Aquilo que já fez com Abraão, ele continua. Agora, o batismo infantil e a salvação é o segundo tópico. Esse pacto da graça que o Senhor firmou com o homem é a garantia do cuidado eterno e a certeza de um relacionamento íntimo com o Senhor por toda a eternidade. As Escrituras sempre enfatizam essa realidade graciosa da aliança em vários pontos, como em Jeremias 7, 23, que diz que Deus fala para o povo de Israel que ele falou ao povo que se eles obedecessem a sua palavra, ele seria o Deus deles e andaria com eles, e que era para eles obedecerem essa palavra, por causa do pacto. E o pacto, então, ele deve ser compreendido como um instrumento de redenção, como uma garantia de vida em plenitude confirmada por Deus, que é caracterizada com um relacionamento de amor com o Senhor que se expressa por meio dos sacramentos. O batismo infantil, então, aponta a realidade que o pacto comunica.
O pacto da aliança, ele é soberanamente administrado por Deus, o Deus da aliança, o Deus soberano, que veio até o homem miserável e pecador para estabelecer com ele um relacionamento de amor. Então, o pacto, ele institui não só um sinal como o batismo, mas também ele institui a mostra do relacionamento de Deus com o pecador que não tinha jeito de chegar até Deus porque estava morto nos seus delitos e pecados. Então Deus se relaciona com o homem dessa forma, através desse pacto. E é soberana a atuação de Deus, porque esse pacto quem faz é somente Deus. O homem não tem nenhuma participação no pacto. O homem recebe de graça esse pacto. Então nós lembremos que não se trata de um contrato formado entre partes iguais, mas sim uma aliança destinada em termos pelo Deus criador de todas as alianças, de toda a aliança, que promove a nossa salvação em Jesus Cristo, que é o cumprimento da aliança. O comentário de Hendrickson a respeito de Romanos 4,16 é muito esclarecedor. Ele diz o seguinte: isso também implica que a promessa serei o Deus deles, e daí a promessa de salvação plena, gratuita, seria infalível em seu cumprimento, segura, solidamente fundada e inabalável. Se o cumprimento da promessa tivesse sido dependente de esforço humano, ela nunca poderia ser, por obediência, ela nunca poderia ser perfeita, e os mandamentos de Deus, sobre os mandamentos de Deus, serem cumpridos. Então agora, como Deus é quem faz soberanamente, unilateralmente, essa promessa, a questão da graça, daí é uma questão do plano eterno e eficaz de Deus, e a sua realização na vida de todo o povo de Deus é assegurada. A salvação nunca foi mérito, nem obra do esforço humano, do ser humano, mas unicamente uma dádiva do Senhor, da aliança. Portanto, ao ser dada a promessa da salvação à semente, em Gênesis 3,15, que da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, então aquele que foi nascido, nessa criança é que foi feita essa promessa, cumprida na vinda de Jesus. E, portanto, também é mais um motivo para que as crianças também façam parte desse pacto. Então, o batismo infantil, ele é, então, uma eterna graça, um selo da eterna graça e salvação concedida pelo próprio Deus. Então, o terceiro tópico para nós é o batismo infantil como um sinal do pacto da graça. Então, a circuncisão foi estabelecida pelo Senhor em Gênesis 17, 9 a 14, como um selo da aliança com Abraão, e não apenas incluía as crianças, como também foi instituído nas crianças. A aliança, então, da graça do Senhor destinada a Abraão e a toda a sua descendência já era simbolizada na circuncisão do menino, ainda recém-nascido, ao 8º dia. O Senhor determinou unilateralmente a administração do símbolo do seu amor, de como sinal da aliança. A criança, então, era portadora, segundo a vontade soberana de Deus, da aliança da graça. E este selo foi instituído, em sua essência, com um caráter duradouro, que visava confirmar, lembrar ao patriarca a certeza do cumprimento da promessa de Deus que havia feito a ele. Essa característica permanece também no batismo como selo da nova aliança do Senhor, garantia dada pelo Espírito Santo em Efésios 1, 13 e 14. Em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua
da sua propriedade, ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, Deus não somente faz esse batismo, essa promessa, como ele sela essa promessa com o Espírito Santo da promessa. No Velho Testamento, havia o batismo, e no Novo Testamento, essa promessa é selada com a vinda do Espírito Santo naquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador e é batizado no seu nome. Então, o batismo infantil, então, aponta para essa realidade que o pacto comunica. O pacto da aliança, então, soberanamente vem até o homem miserável que nós somos. E ele agora, então, ele faz esse pacto selando conosco, selando em nós o Espírito Santo. Então o Senhor veio a Abraão, entrou em aliança com ele, como em Gênesis 12, 1-3, quando chamou Abraão, como em Gênesis 13, 14-16, que também confirmou essa aliança que seria no seu descendente. O tempo foi passando e Abraão não havia ainda tido nem as promessas da terra, nem possuído a terra, e também não havia filhos para nascidos dele. Então o Senhor, ao considerar a necessidade de um fundamento firme para a certeza do patriarca, estabeleceu como meio da graça um símbolo. Note que, inclusive, Abraão também, o homem da fé, aquele que creu realmente no Senhor, também tinha suas angústias, porque ele queria que fosse confirmado aquilo que o Senhor faria para ele, que nele seriam benditas todas as famílias da terra através de um descendente seu. Então, em Gênesis 15, o Senhor foi novamente Abraão, que perguntou ao pai como que se daria isso, qual é a confirmação que ele teria de Deus, de que dele nasceria um filho, e nele então seria desse filho toda a descendência desse pacto que ele tinha feito com Abraão. E Deus falou: tome um novilho, tome uma cabra, um cordeiro de 3 anos, uma pombinha e uma rola, e parte ao meio e eu vou mostrar para você. Abraão fez corretamente como Deus tinha feito, mas não usou a rolinha nem a pomba, mas ao final da tarde que ele havia feito isso, Deus passou no meio daquele sacrifício que foi colocado e fumegou um fogo santo e pegou fogo e consumiu aquela carne. E isso daí passou entre os pedaços. E isso garantia, então, o cumprimento da promessa que fora dada ao Senhor Abraão. Mas, do mesmo modo que os animais foram cortados, Deus também foi cortado, se falhasse em cumprir a promessa, algo impossível de acontecer. No entanto, o símbolo do ato estabeleceu a certeza do cumprimento dessa promessa para Abraão. No batismo infantil, essa realidade é continuada como uma promessa. O descendente nasceria, então. Então, aí o batismo infantil também é chamado, é preciso entender que ele é importante e seja feito, porque Deus faria isso no descendente de Abraão. Mesmo após Abraão presenciar de modo sublime esse pacto com o Senhor, passou-se um tempo e ele procurou resolver. Deus não está fazendo a coisa certa. Sara falou: será que não é melhor você dormir com a minha serva e ter um filho com ela, e talvez seja isso que Deus vai fazer? E Abraão fez isso. Tomou a serva de Sara, Agar, a egípcia, e dela lhe nasceu um descendente, Ismael, que não era o filho da promessa. E Ismael foi, então, foi o primeiro filho de Abraão, mas não o sinal da promessa. Mas desde o início do símbolo da aliança, ao ser aplicado à criança, ele comunica também a realidade, a necessidade do ser humano viver em fidelidade aos votos estabelecidos na aliança da graça. Então o sinal comunica a toda a humanidade a necessidade da purificação, a santidade indispensável para ser consagrado ao Senhor e viver em relacionamento de intimidade com Deus. Então, o batismo infantil e a família da aliança
é o nosso quarto tópico. A circuncisão também se apresentava como um testemunho de pertencimento do indivíduo à família da aliança e, consequentemente, apontava para o recebimento certo da promessa de vida. Esses benefícios se aplicam ao batismo da nova aliança. O batismo sempre sela uma pessoa como membro da igreja. Quando estamos sendo batizados ou batizamos uma criança, nós estamos dizendo que aquela criança agora ela faz parte da igreja visível. Ela pertence ao corpo de Cristo, enquanto ela não tem o discernimento para tomar uma atitude por ela. Esse batismo com essa criança, ele não salva a criança, mas se ele é um escolhido, e ele é um escolhido de Deus, se ele faz parte do pacto dessa promessa, nele então todas as oportunidades serão dadas a essa criança para que no futuro ele faça a sua profissão de fé no nosso Deus, que é a confirmação desse batismo que ele recebeu na infância. Então faz parte da aliança de Deus com Abraão. A circuncisão então do menino ao 8º dia, olha o que é importante também nós vemos do ponto de vista médico. O 8º dia já não existe hemorragia. As crianças podem ter uma hemorragia logo que nascem, por deficiência de vitamina K. Ao 8º dia, isso daí já desaparece, essa deficiência, se a criança não teve a hemorragia antes. E também, segundo os estudos, dizem que nesse 8º dia também é o dia de menor dor que o recém-nascido possa ter. Então, até nisso Deus pensou e colocou para nós. Então, para o homem, para não ter tanto sofrimento para a criança. Então, essa relação pactual entre os pais e filhos simbolizava a inclusão da família da aliança como uma obra da graça de Deus. Ao enfatizar a descendência na circuncisão, esse selo da aliança mostra que o Senhor Deus quer tratar com famílias. Lá em Deuteronômios 29, versículos de 9 em diante, diz o seguinte: guarda, pois, as palavras desta aliança e cumpre-as, para que prospere em tudo quanto fizerdes. Vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus, os cabeças das vossas tribos, vossos anciãos, os vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres, e os estrangeiros que estão no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o tirador de água, para que entres em aliança com o Senhor teu Deus e no juramento que o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje se estabeleça por seu povo, e ele seja por Deus como se tem prometido, como jurou aos teus pais Abrão, Isaque e Jacó. E não somente convosco que faço esta aliança e este juramento, porém, aquele que hoje aqui está conosco, perante o Senhor, nosso Deus, e também com aqueles que também que não estão aqui hoje também conosco. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos por meio das nações pelas quais vistes. Então, se reuniu todo o povo, homens, mulheres, estrangeiros, oficiais, escravos, todos, as crianças, as mulheres, todos participaram desse pacto. O pacto não foi feito somente para homens e não foi feito somente para crianças também, não somente para adultos, mas foi feito para toda a família da fé. Então, o batismo infantil, então, ele é muito importante para essa aliança que Deus faz conosco. Não encontramos em qualquer das partes também do Novo Testamento a abolição dos princípios da aliança. Pelo contrário,
encontramos a unidade e a continuidade da nova aliança, na nova aliança, como em Mateus 28, 18 a 20, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, essa aliança ela é confirmada por Cristo para conosco. É muito importante nós sabermos que a continuidade do batismo, ela se faz de acordo com a unidade que Deus tem para conosco. Ela nos une e nos faz continuar essa graça do batismo. Eis algumas evidências continuadas dos princípios, várias evidências continuam esses princípios que fundamentam, o que fundamenta essa administração dos batismos à criança, a sua instituição divina, pois a promessa de Deus contida na aliança da graça são destinadas aos crentes e, naturalmente, aos seus filhos também. Então é importante que a gente tenha em mente, o batismo não salva, mas o batismo é indicado para ser feito já nas crianças, o batismo infantil. A forma de batismo por aspersão, como já foi estudado, ela é uma outra importância muito grande, tem importância muito grande também na forma do batismo, embora não seja a quantidade de água que atende a criança, que recebe a criança ou recebe quem está sendo batizado naquele momento. Mas no Velho Testamento, a aspersão de qualquer objeto que teria que ser purificado, ele era purificado por aspersão, usando-se hisopo, como também os sacrifícios que eram levados a Deus também eram purificados com hisopo. E era feito então pelo povo judeu o batismo, mesmo quando, na época de João Batista, por duas formas, ou por aspersão ou por efusão. Aspersão, um pouco de água na mão, colocado sobre a cabeça do indivíduo, e a efusão em alguma cuia, algum recipiente, derramava água sobre a cabeça daquele que estava sendo batizado. E no batismo infantil, isso sela para a continuidade da promessa da aliança. Vocês veem que o pacto, e nós vemos que o pacto que Deus faz, ele faz um pacto com o batismo, transforma no Velho Testamento, de circuncisão, para no Novo Testamento, no batismo com água, como Cristo falou, que quem não vier da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então Cristo está determinando, e mesmo Gênesis 28, 18, que nós vimos agora, que ide por todo mundo e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo ele é importante, o batismo infantil ele é importante também porque ele coloca a criança na família da aliança. Quais são, a quinta parte, que é a nossa parte final, quais são as responsabilidades dos pais com o batismo infantil? O batismo infantil é a responsabilidade dos pais. Primeiro, nós devemos ter em mente que os filhos são presentes de Deus. Em Gênesis 1, 22, a Bíblia diz: crescei-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Deus fala isso para o homem. Então ele está colocando as crianças para que elas sejam criadas, para que elas sejam produzidas e venham ao mundo para povoar aquele mundo que não tinha ninguém quase. Crescei-vos e multiplicai-vos. Ele coloca as crianças nesse impacto. O Salmo 127 ele é importante porque ele diz sobre o que é a criança para uma família. Então ele diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão, como flechas da mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava e não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então é uma responsabilidade que o homem tem, que o crente tem para com os filhos, porque os filhos são herança do Senhor. O Salmo 128
também ele fala nesse sentido. O homem que teme ao Senhor, ele será abençoado. E os filhos, tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, e os teus filhos como o rebento das oliveiras à roda da mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então ele dando importância para as crianças, as quais ele inclui no pacto da graça. E essa inclusão do pacto não pode colocar a criança como pacto da graça se não fosse através de um sinal visível. No Velho Testamento, a circuncisão; no Novo Testamento, o batismo infantil, que coloca a criança. Então, biblicamente, nós estamos totalmente colocados de uma forma que temos a certeza absoluta de que a inclusão das crianças, que as crianças não podem ficar de fora do batismo infantil, como querem ou como explicam algumas das religiões que têm diferença com essa aplicação desse batismo. Então, é importante que essa responsabilidade, os pais entendam a responsabilidade, que a promessa também de salvação foi do nascimento de um filho, que foi a semente da mulher, e Deus confia esses filhos, não só aquele dele, mas os filhos aos pais, para que eles sejam ensinados a amar a Deus. Lá em Deuteronômio 6, 1-9, então ouvistes o Senhor, no verso 4, o que nosso Deus, Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estará no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e o deitar-se ao levantar-se. Também atarás como sinal nas mãos da tua mão, e terá por fronteira nos olhos. Eis, e escreverão nos umbrais da porta. Tudo isso os filhos vão saber, vão ver o que os pais estão fazendo, e os pais têm a obrigação de ensinar, então, os seus filhos a amar a Deus, a obedecer a Deus. E como está escrito aqui nesse texto, os filhos têm que ser ensinados para que eles tenham o mesmo amor e sigam em obediência também, como os pais têm que seguir em obediência a Deus. Também o livro de Provérbios, em vários e vários textos, ele fala sobre que deve-se ensinar os filhos. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Por que ensinar a criança? Vai esperar ela crescer para depois ele tomar uma decisão? Nunca. Nós temos que educar os filhos antes do nascimento. Já quando vamos planejar de ter um filho, nós já temos que estar educando esse filho na nossa inteligência, na nossa memória, na nossa compreensão do que é ter um filho como parte da família da aliança. Colocar esse filho inserido na família da aliança, na igreja visível. Por isso a importância desse batismo. E as crianças, eles vão vendo todos essas coisas que os pais estão fazendo para com eles, chamando a sua atenção, disciplinando as crianças, admoestando as crianças. Tudo isso é responsabilidade dos pais, educando essas crianças no sentido de ensinar as crianças. E na nossa igreja, a igreja reformada, a igreja presbiteriana, segue esse princípio de que todas as crianças têm que aprender a ler, e os pais têm a obrigação de ensinar os seus filhos a lerem, para que eles crescendo, eles possam ler a palavra de Deus e aplicá-la nas suas vidas, colocando essa criança em todos os passos que ela tem que seguir dentro da igreja visível, para que ela tenha, então, manter a comunhão com Deus, com Cristo, com a Trindade, o Espírito Santo, que agora habita dentro dos pais, e que a criança, uma vez depois crescido, tendo entendimento, tome a sua decisão e receba também Cristo como Senhor e Salvador. Então ela continuará fazendo esse pacto da graça, desse pacto da graça, uma unidade e a continuidade da sua vida na igreja visível. É importante a criança se sentir importante também por fazer parte disso, deste pacto, e não deixada sem a sua cabeça falar: quando eu vou poder participar disso? Então o Senhor pratica, que a criança entenda que o Senhor pratica a justiça, o juízo, em conformidade com a lei do Senhor,
conforme fomos criados. Então, na disciplina e admoestação do Senhor. Significa literalmente treinar e preparar essa criança para a vida. Preparar as crianças para a vida. Essa expressão disciplina denota também um ato de educar e ensinar de um modo padrão de admoestação e aponta a correção, a formação, a correção e a formação. Então, diante desses preceitos, nós concluímos que não há possibilidade de transferência das responsabilidades dos pais. É um caráter, é uma coisa irreversível. Quem tem que educar os filhos é pai e mãe. Não é avô, avó, tio, tia, professor, não. Pastor, não. É pai e mãe. Na igreja ele vai aprender as coisas de Deus, o estudo da palavra de Deus, aprender mais de Deus, mas o ensino é feito dia a dia, momento a momento, no convívio dos pais com a criança, com os seus filhos. Como, então, cumprir essas exigências se isso é difícil? É difícil. A responsabilidade do pai se dá como representante de Deus. Deus agora, para o filho, o pai agora para o filho, ele é o representante de Deus aqui na terra. Ele toma a consciência do seu lar e junto com a sua esposa, os dois educam os seus filhos. Isso ninguém pode transferir para outras. O conceito, então, de representatividade, ele é constante nas Escrituras. Em Romanos 5,12, já nos diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Como todos pecaram, as crianças também pecam e elas os pais precisam ser responsabilizados dessa educação. E essa responsabilidade os pais têm, porque é importante para poder educar os seus filhos, cumprir essas responsabilidades da educação. Em Atos 2,39, pois apóstolo Paulo perguntaram, o que faremos, irmãos, né? E o apóstolo Pedro, depois dele pregar, e os israelenses, os de Jerusalém, os israelitas, eles tendo ouvido a pregação, eles ficaram chocados porque eles tinham feito tudo errado, mandando crucificar o Senhor da nossa salvação, Jesus Cristo. Então, o que faremos, irmãos? Ele manda que se arrependam cada um de vós, pois para vós, que cada um de vós seja batizado. Pois para vós outros é essa promessa, e para os vossos filhos, para que todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E essa promessa, ela é importante também, então, para todos quantos o Senhor chamar, e para os filhos também é a promessa, eles têm que cumprir a mesma coisa. Alguns exemplos também, Noé colocou seus filhos na arca, e ele educou seus filhos. Jairo tomou a responsabilidade de procurar Jesus para a cura da sua filha. Salomão, ele educou seu filho, mas ele fez, depois já na sua velhice, ele escreveu o livro de Provérbios, falando sobre a responsabilidade dos pais com os filhos, para os pais ensinarem o conhecimento, para que a criança com sabedoria pudesse aplicar esse conhecimento e se tornar sábio também. Então ele procura educar os pais, ensinar aos pais tudo o que deve ser feito com relação à disciplina de uns filhos, tanto ao pai quanto à mãe. E o livro de Provérbios é uma sequência maravilhosa de ensino sobre a educação de filhos. É importante que nós nos apeguemos a eles. Então, o cumprimento, então, das exigências do pacto se dá por meio do ensino constante, abrangendo a totalidade da vida. Em Deuteronômio 6:1-19, ele fala sobre esse texto também, sobre isso, que nós temos que ensinar os filhos a educar, os filhos na disciplina, educação do Senhor, e essa promessa tem que ser passada a todos os filhos, escrever na testa, nos umbrais das portas, que toda essa responsabilidade vai ser uma totalidade da vida da criança, um modo como ele deve viver. Então o livro de Provérbios também apresenta um pai experiente, presente, que acompanha o seu filho aconselhando insistentemente.
Então é preciso exemplo pessoal. Timóteo, 1 Timóteo 4,12, o apóstolo Paulo fala que ele recebeu a educação das Sagradas Letras através da sua mãe, da sua avó. Então ele foi ensinado e aquilo fez parte da sua vida. Não se deve provocar um filho à ira, como em Efésios 6,4, que diz: pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, nem abusar da autoridade, mas sim alimentá-los com a palavra de Deus. Incluir os filhos no batismo infantil como participantes da sagrada, do pacto da graça, ele é importante. Ele tem que se sentir participante do pacto em todos os momentos. Em nenhum momento ele pode se sentir fora do pacto, para que ele continue ensinado a permanecer no pacto. Lógico que a responsabilidade também é dele, mas o Senhor é quem escolhe, ele é quem decide quem fica ou quem não fica. Mas aqueles que são educados no pacto da graça, se eles educados conforme o Senhor faz e como promessa, nós temos que tomar de Deus as promessas como uma segurança. Quando fala, ensina o seu filho, educa o seu filho no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele, creia que isso é uma promessa. E essa promessa Deus não nega. Ele pode em algum momento da vida dar algum desvio, mas ele volta para o caminho certo. Concluindo, o batismo, então, é um selo que confirma nosso pertencimento ao Senhor. Desde a época de Abraão, as promessas são garantidas àqueles que pertencem à família da aliança da graça. Portanto, a fundamentação bíblica para a administração do batismo infantil está principalmente sustentada na unidade e na continuidade do pacto do Senhor para com os seus amados. O pacto da graça é a garantia do cuidado eterno do Senhor para com os filhos da aliança e a certeza do nosso relacionamento íntimo com Deus por toda a eternidade. E as crianças estão incluídas nesse pacto. Uma aplicação. Você já batizou os seus filhos ao Senhor? Já batizou? Levou os seus filhos a serem batizados? Você incentiva aqueles que ainda não fizeram a tomar essa decisão a batizarem os seus filhos, explicando para eles a importância do batismo infantil? E quais são os princípios de responsabilidade que os pais têm ao batizarem seus filhos? As igrejas, normalmente, no batismo, eles dão uma Bíblia para a família. É muito bom esse costume, dar uma Bíblia, porque essa Bíblia é para que a criança cresça estudando a palavra de Deus. Nós nunca devemos esquecer disso. Eu tenho muita lembrança da primeira Bíblia que eu recebi dos meus pais. Aquilo para mim foi muito grato, porque meus pais estavam me responsabilizando também para eu começar a estudar a palavra de Deus e eu formar o meu conhecimento pessoal daquilo que Deus é para mim. Então essa importância é muito grande, porque faz parte do ensino da aliança do pacto da graça. O pai que ama o seu filho, coloca o seu filho na graça, primeiramente como batismo, depois com o ensino, porque a responsabilidade vem depois. Vamos terminar com uma oração. Bondoso Deus, querido Pai, mais uma vez na Tua presença, te agradecemos por esse estudo e te pedimos ao Pai Santo que o Senhor perdoe as nossas faltas com relação às nossas falhas na educação dos nossos filhos. Mas te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos ensinou a colocar nossos filhos no pacto da Tua graça, que fez primeiro com Abraão, pai de todos os crentes, da qual nós pertencemos também, não mesmo não sendo judeus, mas pertencemos à família da fé em Abraão também, como crentes em Cristo Jesus. Nós te louvamos por isso, ó Pai, porque fazemos parte do pacto da graça. E como o Senhor fez com Abraão, que ele circuncidasse todo primogênito que nascesse na sua descendência, no seu clã, e todos eles foram batizados com a circuncisão, que é o ato de uma exposição visível da graça de Deus na vida dessa criança, fazendo parte agora da igreja de Cristo. Então nós te louvamos, ó Pai Santo, por este ato
e porque o Senhor nos coloca e nos ensina sobre isso. Que nós saibamos criar os nossos filhos na disciplina e temor do Senhor, para que eles cresçam também nesse pacto da graça e eles possam também vir a ser salvos conforme a tua santa vontade, pela presença do Espírito Santo como selo nas suas vidas, ó Pai. Faça isso conosco, ó Pai Santo, que nós não nos desviemos desses ensinos. Em Cristo Jesus. Amém, Senhor.